Primeira de Crônicas 28. Vamos abrir as nossas Bíblias, compartilhar, se porventura alguém perto não a tem, ou acompanhar talvez a leitura projetada aqui. Primeira de Crônicas 28, a partir do verso de número 4. Verso número 4. Podemos ficar de pé para fazermos então o acompanhamento da leitura. Todavia, o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para ser rei sobre Israel para sempre. Porque a Judá escolheu por príncipe, e na casa de Judá a casa de meu pai, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor. Escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para me ser por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se ele perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como faz no dia de hoje. Agora, pois, à vista de todo Israel, a congregação do Senhor, em presença de nosso Deus que nos ouve, observai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e a deixeis por herança a vossos filhos, depois de vós, para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com coração perfeito e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios e pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Agora, toma cuidado, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Também o verso 20. Disse, pois, Davi a seu filho Salomão: esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Não temas, nem te desalentes, pois o Senhor Deus, meu Deus, é contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que seja acabada toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe ricamente ainda nessa manhã, que essa manhã preciosa que o Senhor nos tem dado. E a gente vai orar agora por conversão. Conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Vamos, se você está com seu filho agora e você puder orar com ele, ótimo. Se não, ore pelos seus filhos, ore pelos filhos de quem você estará agora com essa pessoa, mas viva esse momento de oração. Vamos interceder. A palavra tem esse tema nessa manhã: Pai para toda a vida. Vamos orar. Uma das riquezas da palavra de Deus é que ela nos revela as coisas perfeitas, mesmo através de pessoas imperfeitas, como foi Davi. Davi foi um homem que triunfou muito no reino, mas ele fracassou muito em casa. Ele teve problemas com
filhos como Adonias, como Absalão, que se rebelaram contra ele, contra a sua própria casa. E a palavra diz que faltou em algum momento uma posição mais firme de Davi. Mas com Salomão, ele acertou. E nós aprendemos coisas tão preciosas. E a cena que nós temos aqui nos faz considerar, Davi já tão idoso, sobre a durabilidade da paternidade. Em vários sentidos podemos pensar sobre isso. Por quanto tempo existe realmente a missão de ser pai? Tem um curso que vem acompanhando Casados para Sempre, que é exatamente Pais para toda a Vida. E nós sabemos que o chamado de Deus para um pai é para toda a vida. E aqui a gente tem essa experiência de Davi, já tão idoso. Essa semana eu estava ouvindo o noticiário e a repórter perguntou: como é que foi a sua experiência de ser pai? Ele disse: foi um acidente. Eu fiquei pensando: meu Deus, a paternidade ser um acidente. Depois ele consertou, ou melhorou, porque ele disse: mas foi o melhor acidente da minha vida. Falei, dos males o menor. Quanto tempo dura o ministério de um pai? Para alguns minutos. Só o tempo do relacionamento com aquela mulher que vai gerar o seu filho. E às vezes nem vai saber. Nós temos no nosso histórico futebolístico essa realidade de atletas que de vez em quando dizem: olha, é filho. E é uma luta para saber se assume ou não a paternidade. Quando nós estávamos no Rio de Janeiro, pastoreando, o primeiro balcão depois se espraiou pelo Brasil todo, mas foi inaugurado lá no nosso espaço, e o ministro da Justiça na época, Nelson Jobim, esteve lá para inaugurar o balcão do direito. E tempos depois de funcionamento daquele serviço gratuito, eu perguntei, e nós atendíamos a comunidade ali do Chapéu Mangueira, Morro da Babilônia, onde morava a então senadora Benedita da Silva, e eu perguntei: qual a causa mais recorrente aqui? E então um jovem advogado disse: olha, sem sombra de dúvida, é o reconhecimento de paternidade. A lei que obriga um homem a fazer um exame e admitir e reconhecer a evidência biológica de que ele é o pai daquela criança, daquele menino, daquela menina, ou daquele homem, daquela mulher, às vezes já adulto. Quanto tempo dura a missão de um pai? Davi, se fôssemos nos reportar aos textos paralelos em Samuel, nós iríamos verificar que essa passagem de governo, que é a primeira passagem, porque não houve uma passagem de Saul para Davi, nem de Saul para Jônatas, o seu filho, nem para Davi, o que veio a ser rei. Houve uma interrupção, uma nova dinastia. Nessa passagem foi traumática, não foi fácil. Davi estava muito idoso.
E é maravilhoso a gente olhar para a palavra do Senhor e perceber que um pai com tanta idade pode fazer tão bem a um filho. E isso realmente nos levar a considerar a riqueza, a longevidade dessa missão santa da paternidade. Nós concluiremos semana que vem um curso sobre a hombridade, mais uma turma de hombridade. E numa das ministrações passadas, o Edwin Cole, que é o autor, quem dirige agora esse ministério é o seu filho. Edwin já está com o Senhor, mas ele diz como ele foi chamado a atenção, porque numa conferência ele falou na Califórnia, ele falou sobre o tempo que em média um pai gastava com o filho. E um homem da área de educação, que dirigia todo um distrito exatamente lá na Califórnia, ele disse: não, nós temos pesquisas muito bem desenvolvidas hoje, que o tempo médio de um pai americano com seu filho hoje é de 35 segundos. Diariamente. Não é por mês não, calma. É por dia. São 35 segundos, é o tempo. É uma coisa que a gente fica pensando, será que esse número está certo? Mas quando nós olhamos para o geral, as ausências, e faz-se essa média, e percebe-se o resultado, a gente considera que não seja assim tão difícil que esse número seja um número real. Nós sabemos que o tempo do pai com o filho, ele vai variar, porque a sua paternidade, ela não cessa. O que vai cessar são as missões para com seus filhos. Pastor Davi ministrava domingo passado o que Jó fazia com seus filhos já casados, intercedendo por eles, orando por eles, sendo intercessor dos seus filhos, tendo um compromisso diante de Deus pela vida dos seus filhos. Então, a gente percebe que quanto menor o filho, mais o tempo em quantidade. Quanto maior o filho, mais o tempo em qualidade. Porque se falar de tempo de qualidade com um filho pequeno, sendo este tempo muito pequeno, esta qualidade é profundamente duvidosa. Eles necessitam de atenção, e Deus vai dando uma habilidade para os pais, né? A gente viu algumas cenas ali, não é verdade? Eu estava observando, são tantos os desafios de um homem, e eu estava lendo quando Salomão nasceu, e ele recebe um nome profético, Natã vem, de dias, amado do Senhor, e logo em seguida diz de uma guerra tremenda, logo em seguida que Davi teve de travar. No meio das guerras que os homens precisam travar, eles precisam gerar e amar e cuidar dos seus filhos de uma maneira permanente. Que privilégio, que missão maravilhosa que o Senhor concedeu a nós homens, de modo que os filhos podem até sair de casa, mas jamais sairá, não é? Do coração de um pai. E a gente percebe nas Escrituras que muitas vezes os pais deixaram para quase que o último momento a cereja do bolo. Pais que deixaram para aquele último momento aquela bênção que transcenderia ele, como aqui Davi está prestes a partir, tocaria os seus filhos, atravessaria-os, e estes pais tinham a consciência
de que naquele tempo, dali, eles podiam ministrar e abençoar as gerações que estavam por vir. Deus dá ao homem, Deus traz para o pai uma prerrogativa, uma instrução, um chamado para abençoar as gerações. Quantos filhos e netos que estão colhendo as bênçãos que foram plantadas pelos seus pais. Creio que essa bênção também se dá para a vida da mãe, mas o principal responsável, biblicamente, pela bênção é o pai. Quanto mais os pais forem presentes, mais uma nação terá futuro. Se nós queremos ver um futuro gracioso para o nosso país, encorajemos, animemos, exaltemos entre nós a nobreza, a riqueza, ainda que você tenha tido uma experiência dolorosa com seu pai, deixa que essa verdade prevaleça na sua vida, da riqueza, da grandiosidade, porque pai vive sua missão de pai até o fim. Mas também nós podemos pensar, pai para toda a vida, não só numa questão de longevidade, mas de alcance, de que o Espírito Santo nos revela na sua palavra que o pai não é um especialista, não é alguém que vai cuidar da vida, por exemplo, profissional do seu filho. Ele vai focar, olha, a minha responsabilidade vai ser fazer você um homem ou uma mulher bem-sucedido. Se bem que isso realmente é muito importante. Mesmo as pessoas que tinham muita resistência a Jesus, o reconheciam, havia uma identidade comum a Jesus. Era o carpinteiro, filho de José, carpinteiro. Ele recebeu, como todo judeu recebia do seu pai, a instrução de uma profissão. Isto certamente é uma importante responsabilidade de um pai. Mas longe disso, em si mesmar, toda a grandeza, toda a lateralidade, toda a riqueza, a expansão de trabalho que um pai tem para com o filho. Craig Hill, com muita felicidade, ele fala sobre os dois serviços fundamentais de um pai para com seu filho, quais sejam de ministrar sobre ele, sobre a sua identidade e o seu destino. E aqui, especialmente no verso 6, isto fica muito robusto, isto fica muito claro, quando Davi está dizendo da experiência dele com o Senhor acerca do seu filho. Davi tinha um discernimento de quem era o seu filho nele, em Deus. E ele diz: o Senhor me disse, Davi, teu filho Salomão edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para ser-me por filho, e eu lhe serei por pai. A identidade está relacionada a quem a pessoa é, e o destino para o que o Senhor a estabeleceu. Quando um filho, uma filha, não tem discernimento da sua identidade e do seu destino, essa pessoa ela passa a vida atrás disso. E o instrumento principal, quando ele falha, o Senhor vai dar um jeito de trazer isso. Mas na economia de Deus,
para plantar no coração de um filho, de uma filha, de um homem e de uma mulher, a sua identidade. E aqui isso fica tão nítido. Davi, ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Davi, o seu filho, tem uma missão, ele vai edificar a minha casa e os meus átrios. Que coisa linda, Deus fala com os pais sobre destino e identidade dos filhos. Os pais davam nomes aos filhos, porque ali no nome estava já o seu chamado, a sua marca. A biologia traz e nos revela o que naquele tempo não se podia saber, que até a definição de ser homem e de ser mulher é trazida pelo pai, através da sua contribuição cromossômica. Esta semana foi uma semana de tristeza, mais um motivo de colocarmos diante do Senhor, e um motivo de nós pais, que temos o Espírito Santo, que queremos o projeto e o propósito de Deus, nós estarmos mais atentos, mais animados, mais encorajados, mais bem posicionados, naquilo que nos chama o Senhor a ser como pais. Porque um menino de 12 anos ganhou na justiça o direito de entupir a sua adolescência, de obstruir a sua adolescência, de tomar uma medicação violenta para comprimir tudo que o seu corpo pede para o crescimento da sua genitália, o aparecimento de pelos, o engrossamento da voz. Foi dado a essa criança de 12 anos o direito de tomar uma medicação repressora de tudo isso, porque ele tem pensado em se identificar com o sexo feminino. E é claro que este pai, de alguma forma, participa deste processo. Nós estamos vivendo a geração provavelmente mais perversa com as crianças. O coração do homem sempre foi perverso, mas a tecnologia, as condições de promover essa perversidade que se tem hoje, nunca se teve antes. E este cenário, esta geração má e perversa, o Senhor olha para mim, o Senhor olha para você e diz: sim, filho, mas o meu negócio é com você aqui. Isso está acontecendo, e coisas piores acontecerão. Eu já disse que seria assim, mas você está consciente do seu chamado? Estes avanços, eles se dão muitas vezes numa ausência. À medida em que nós pais não tenhamos medo. E ontem eu estava com a pastora Elizabeth, a gente estava ministrando no seminário de família, eu nunca tive problema de usar camisa rosa, isso nunca mexeu com a minha masculinidade, e também não me importo com nenhum homem que use. Mas eu hoje não compro mais uma camisa rosa, e não darei para um homem, por uma questão pedagógica. Eu creio que nós precisamos, nesse tempo, marcar posição, investir fortemente na identidade dos nossos filhos. Você vai conversar com a menina? Fale sobre boneca. Você vai conversar com o menino? Fale sobre carro. Comece bem cedo. Reafirme muito isso. Porque quando você faz isso, você está sendo bíblico. Você pode não estar agradando. Você pode estar criando problemas diante da sociedade. E se você vai seguir a Jesus, prepare-se para isso.
mas você vai estar agradando o coração do Criador, que macho e fêmea os criou. E você abençoar. Onde nossos filhos, é uma coisa até ridícula, mas o mundo como está, e nós fomos então até a coordenadora, havia uma situação que devíamos então estar lá conversando com ela, e uma coisa que aquela coordenadora à época disse foi o seguinte: olha, o seu filho, é interessante como ele tem uma nitidez sobre homem e mulher. Como assim? Isto é notável hoje, porque é uma ação maligna, perversa, diabólica, para destroçar, destruir. Eu estava me recordando, pastor Pedro, saudoso pastor Israel Moreira, homem de Deus. Eu ainda nem era noivo, não éramos noivos, então 30 nós vamos fazer em janeiro, de casados. Então, mais de 30 anos. E aqui também não vai nenhuma reprimenda. Minha esposa usa calça comprida, irmãs usam calça comprida. Mas eu nunca consegui me esquecer de uma resposta que ele deu, porque naquela época esse assunto fervia na igreja. Mulher deve ou não usar calça comprida? E eu não me lembro outras coisas que ele falou, mas ele citou um outro pastor, um escritor que disse: o meu cuidado é que isto em si não seja um problema, mas isso aponte para algo que venha um processo para ir retirando todas as diferenças entre o homem e a mulher. Nunca consegui me esquecer disso. E olhando 30 e poucos anos depois, eu percebo que este homem lá, há décadas atrás, ele teve uma percepção que poucos tiveram. Então nós temos que parar de brincar com essas coisas e sermos uma bênção sobre a identidade e o destino dos nossos filhos. E nós tivemos nesse encontro, ao final, eu entendi, saí abraçando, orando por alguns homens, e tinha um rapaz, ele estava de mãos dadas com uma jovem, e eu perguntei: vocês são casados? Ele disse: não, é minha irmã. E eu disse para aquele rapaz: que o Senhor te prepare para você ser o homem que a sua esposa precisará que você seja. E continuamos. No final, houve um apelo do pastor, esse rapaz foi lá na frente. A irmã dele era pastora. E a pastora da igreja não reconheceu. Depois é que foi ver que era ele. Porque ele era um travesti. E ele estava ali em lágrimas, cortou o seu cabelo. As pessoas não reconheciam. E ele estava ali, rendendo sua vida em lágrimas, num profundo quebrantamento diante do Senhor. Só na família de Deus isto vai acontecer. Só aí. E na volta, e aqui eu quero dedicar essa mensagem para você, pai, que não tem os seus filhos, ou não tem todos os seus filhos no caminho do Senhor. Queria dedicar essa palavra nessa manhã para todos os pais que estão lutando pela vida espiritual dos seus filhos, inclusive aos pais que nos acompanham pela transmissão na internet. Nós demos carona a um outro pastor que lá estava também, e ele compartilhava da luta, e me lembrei do meu pastor também, porque o meu pastor que me batizou não tinha todos os seus filhos no caminho do Senhor. E uma vez eu me surpreendi muito com ele, dele falando da sua comoção e das suas lágrimas, no encontro de pastor, quando eles clamavam pela salvação dos seus filhos. E este pastor a que me refiro ontem, que me foi contado, é um pastor em São Paulo. E o seu filho entrou por um caminho
em que ele também se colocava como um travesti. E aquele pastor, ele terminava os cultos aos domingos. E muitas vezes, ele ia lá na Rua Augusta, só para dizer: meu filho, eu amo você. E Deus ama você. E ia para casa chorar, depois de ministrar ao povo. E aquele filho, numa vida tão pervertida, não suportou tanto amor, não aguentou tanto amor, e aquele filho se arrependeu, voltou-se para o Pai, voltou-se para o Senhor. Hoje é casado, tem 2 filhos, foi o testemunho daquele pastor amigo. O Senhor fala com os pais. O Senhor fala. O Senhor me disse: teu filho Salomão edificará minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para me ser por filho e eu lhe serei por pai. Qual foi a última vez que você pôs a sua mão sobre o seu filho e o abençoou? O Senhor nos tem dado essa graça de ministrar sobre a vida dos nossos filhos em todas as áreas. O Edwin Cole ainda diz: a maioria dos pais acha que ser pai é só dar casa, comida, estudo, um pouco de lazer e vez por outra passar um sermão no filho e discipliná-lo. Mas pai não prepara só para o mercado de trabalho, prepara para a vida. Isso dá muito trabalho. Essa é uma tarefa para ser vivida de joelhos, com muito temor, de você como pai chegar diante de Deus e falar: Senhor, me ajuda aqui, me socorre aqui, porque como é que eu vou sair desse negócio aqui? Quando a gente vê uma influência tão tremenda, e você, pai, quanto aquela tempestade, só que você olha e o Senhor está contigo. Pronto. Chico, meu líder na MPC, dizia: você com Jesus é maioria em qualquer lugar. Você com Jesus, Reginaldo ganha. De todo mundo, de toda a carne, de todas as hostes do inferno. Basta você e ele, não é? E a sua ajudadora idônea. Vocês têm vitória. Amém, amados? E aqui, amados, por fim, pai para toda a vida, que deixa um projeto e uma herança que vale a pena viver. É muito triste quando a gente vê filhos, depois que os pais brigam, depois que os pais partem, os filhos brigando por herança. Muito comum por aí. Mas no reino de Deus é diferente. No plano de Deus, o que fica é uma herança de graça. Essa realidade de Davi para com Salomão é uma passagem de bastão muito rica, porque ele deixa um projeto fantástico. Ele preparou todos os projetos para a casa do Senhor. Os projetos estavam prontos. Ele deixou os projetos. Que feito maravilhoso! Deixar para o filho o projeto de construir a casa do Senhor. E nós hoje não precisamos ser reis, nem precisamos construir um templo faraônico ou salomônico, para que os nossos filhos tenham um projeto desse. Porque esse projeto de ter uma casa para o Senhor, e o Senhor com todo jeitinho, mas foi lá, Natan deu aquele ok inicial, mas depois, não, Natan, ele não vai fazer casa para mim não, manda falar para ele que sou eu que vou fazer uma casa para ele.
Sou eu que vou dar casa para ele, sou eu que vou dar descendência para ele, sou eu que vou fazer com que nunca falte um sucessor seu no trono, e nunca faltou, até que veio Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E agora o que nós temos, irmãos? O que é possível hoje? Cristo em nós, esperança da glória. Hoje um pai pode trabalhar nesse projeto de o seu filho construir com a sua própria vida, com o seu pezinho, com a sua mãozinha, com o seu narizinho, a sua barriguinha, os seus membros, os membros dessa criança, serem, conforme o apóstolo Paulo é um instrumento para o Senhor nos falar, membros do corpo de Jesus. Que projeto maravilhoso! A gente trabalhar para que os nossos filhos sejam templo do Espírito Santo. Trabalharmos para algo que vai repercutir. Logo no início do seminário de Veredas Antigas, o Craig Hill, ele mostra um estudo longo de duas famílias. Uma de um homem assassino e a outra de Jonathan Edwards, um dos grandes avivalistas no século XVIII. Aí foi feito um estudo longo até os dias atuais, e se viu o número de pessoas que daquela linhagem, daquele homem que viveu longe dos caminhos do Senhor, tanta miséria, tanta derrota, tanta gente presa, tanta gente morta. E daqui de Jonathan Edwards, quanta gente na área da política, na área da economia, pastores. O Espírito Santo ensina-nos a viver o nosso momento na geração que vivemos, tendo uma visão geracional, de coisas que vão ficar para muito além, de modo que Davi não deu somente os projetos, mas deu os recursos, deixou muita prata, deixou muito ouro, deixou muito bronze, deixou muita mão de obra. E isto é um sinal dos materiais nobres que um pai devemos estar deixando para os nossos filhos, de caráter, de piedade, porque o nosso exemplo, pais, não é um método de ensino para os nossos filhos, ele é o único. Nossos filhos não vão aprender o que a gente está falando com eles, nossos filhos vão aprender o que eles virem a gente fazer. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós, pais, e vivamos esse chamado tão glorioso da paternidade. E quando a gente vai celebrar a ceia do Senhor nesta manhã,